Vou começar por Deus. Deus é vida. Quando falamos da grandeza de Deus, podemos usar muitos nomes. Estão me entendendo? Principalmente, se for falar da área de teologia, mas o melhor é dizer o que Ele é. Deus é vida. E quem quiser vida tem que estar com Ele. Agora, o Evangelho de Jesus é vida. Ele transmite vida. A igreja de Jesus na terra é vida. Ela está aqui para levar a vida, transmitir vida. E o crente, o salvo em Cristo, o Filho de Deus, ele tem dentro dele vida. Se ele é filho de Deus, tem vida. A vida que vem de Deus, para ele transmitir para outros a mesma vida, para que todos possam viver. Então, amados, nós vamos começar, a partir de agora, antes foi uma introdução, aqueles tempos que nós ficamos de várias questões, agora vai ser, um programa em 3 partes. Nós vamos hoje repassar ou passar visão do que vamos fazer. Amém? Depois vamos aprender a fazer. E depois, então, vamos conhecer, depois vamos aprender a fazer. Então, ele começa e depois ele retorna, mas de uma outra forma. Consegue entender? Vocês vão entendendo. E o que eu preciso é tentar falar de uma forma bem clara, para que todos possam entender a linguagem. Porque a linguagem que nós estamos falando, e vamos falar, que é a linguagem de muitas igrejas hoje no Brasil e no mundo, que é a linguagem do Evangelho, que as igrejas não estavam mais acostumadas. Estão me entendendo? É uma linguagem que talvez vocês tenham dificuldade de entender. Então você precisa perguntar, você precisa falar, você precisa se apresentar. Se de repente que eu estou falando, você não está conseguindo caminhar junto. Então, prestar atenção, estar ligado no Espírito é a primeira coisa. E depois tentar entender ou perguntar, tirar dúvida para poder caminhar junto, poder, então, entender e para depois viver. Porque às vezes é uma linguagem que para mim já é normal, porque há muitos anos eu tenho ouvido de Deus, eu tenho trabalhado isso, e às vezes para você que está acostumado a vir na igreja ou outras igrejas, só um culto voltado à cura, voltado à libertação, voltado à vitória, e que na verdade não trabalha nada do que é o Evangelho. A linguagem de Deus, acho que agora eu falo mais forte. Entender a linguagem do Espírito, a linguagem de Deus, amém? E não a linguagem, perdi a palavra agora, de quem vem na igreja, religiosidade. Estão me entendendo? A igreja aprendeu a linguagem religiosa. Vamos lá, vamos cantar uma canção, canto para os bancos, para as luzes aí, a lâmpada. Estão me entendendo? Às vezes nem canto. Bom, vamos fazer uma oração agora? Vamos fazer uma oração. Estão me entendendo? Aí a mensagem é cura, é libertação, é vitória, é bênçãos para essa vida, é tudo para essa vida, é tudo para essa vida e Deus. Então, temos que entender que vamos ter que mudar aqui. Então, se você não estiver entendendo, vocês precisam falar, perguntar. Não é mesmo, irmão? Perguntar. Para que a gente tire o máximo de proveito. Amém, meus amados? Então,
Teologia seminário de Teologia da Vida, que é a escola da vida. Primeira parte, visão. Então, nós vamos trabalhar visão nessa primeira parte. Quero pedir agora ajuda. Aqui está toda a primeira parte. Já está aqui, são 5 folhas cada um. Então, isso me dá metade para cá, que você deu para cá. Então, tem toda essa primeira parte, que é a parte da visão. As outras partes ainda estou desenvolvendo. Então, faltou ainda para... Ô Luana, essas 3 pessoas que vieram, depois você faz inscrição lá, tranquilo? Todos receberam? Vocês podem ler. Para Luana. Tá, então segura. Então, aí você pode levar para casa, vocês podem lerem para depois, quando a gente ir falando, hoje não vamos falar tudo isso aí não, estão me entendendo? Para se interarem mais. Vão desenvolvendo. Então, vamos falar sobre visão. Mas o que é visão? É ver, mas ver o quê? Então, a questão da visão é iluminar, mostrar, esclarecer o caminho que nós vamos andar. Estão me entendendo, amados? Para que porque a primeira coisa que uma pessoa precisa em uma área qualquer que ela vai trabalhar é ter uma visão do que é. Estão me entendendo, amado? De onde vai caminhar, de onde vai chegar. Ter uma visão, porque sem visão ninguém caminha. Se vocês não orarem, como eu oro praticamente todo dia, para que Deus dê a visão à igreja que Ele tem me dado, a mesma visão, mas se vocês não despertarem e não orarem também, vocês não vão conseguir ter a visão de Deus, a visão que Deus tem nos dado. Estão entendendo? Do seu evangelho, da vida com Deus. Você não pedia a visão. Você não desejar a visão. Agora você pede e deseja a visão e vem aqui e fica lembrando lá, queimou feijão hoje, o marido, lá o trabalho. Estão entendendo? Como que vocês vão receber essa visão? Estão entendendo, amado? Como vão ter a mesma visão? Quando você tiver a mesma visão, quando eu trabalho ou aponto uma coisa, você sabe o que é já. Aonde a gente vai chegar. Estão entendendo? O que eu estou falando de visão, talvez alguns tenham alguma dificuldade em entender o que isso significa. Mas se a gente não vê, a gente não faz o que não vê. Então, se a gente não adquirir, vocês não conseguirem adquirir, e depois nós juntos passar para a igreja toda, no dia a dia, naturalmente, nos cultos, nos grupos vida, estão entendendo? Naturalmente, passando a mesma visão, não chega, mas se passando naturalmente, dentro de uns 2 anos, toda a igreja vai ter a mesma visão. E os novos que vierem, já vão desde o primeiro dia começar adquirindo visão. Chegar um dia que toda a igreja vai ter a mesma visão, mesma forma de trabalho, todos agindo
igual, e aí ninguém mais segura a igreja. Estão me entendendo? Ninguém mais. Por que muitas igrejas explodem? Porque foi trabalhado muito a mesma visão, até que essa visão se gerou. Porque a visão não se cata assim, simplesmente. Não se acha ali numa lata. A visão, ela é gerada. E ela é gerada no mundo espiritual pelo Espírito Santo. Estão me entendendo? Mas ela é gerada em nós. Vai se gerando. E na minha vida já faz 7, 8 anos que Deus começou a gerar. Então não gera de um dia para outro. Consegue entender, amado? Então vamos lá. Por isso a primeira parte vai ser sobre visão. Thalia, depois me dá um copinho de café. Três partes: visão, conhecimento e prática. Mas vocês têm aí. Mas só anote o que vocês quiserem anotar, porque são aquelas questões que, quando você anota, você grava. Porque isso é algo, assim, científico. Então, anote coisas, aquilo que Deus fala contigo, coloque. Vamos trabalhar três partes: visão, conhecimento e prática. Agora vamos passar a visão, depois esses itens principais é os mesmos, mas vamos passar conhecimento e depois no final prática. Amém, amados? Consegue entender? Visão, conhecimento e prática. Para que recebemos uma visão? Para conhecer algo, compreender sobre algo, e depois para praticar. Visão só para dizer que eu tenho visão não adianta nada. Então as coisas de Deus, Deus nos dá visão para a gente compreender e viver. E agora, se nós for pegar essas três coisas, ver como Deus vê, compreender como Deus nos dá, para nós entender, e praticar, já cai 80% da igreja. Estão me entendendo? Ou 90%. Tá, obrigado. Já cai 80%, 90% da igreja, porque 10% praticam, 90% não. Praticam parte, algumas coisas. E isso é pesquisa das igrejas do mundo inteiro. Porque o praticar, amado, não é só vir no culto. E aí, já no próprio culto, em todas as igrejas, um vem uma semana, o outro fica uma semana sem vir, não culto nenhum, vem na outra, outro leva 2 semanas para vir. Não tem nada de vida aí. Estão entendendo, amados? Então, quando chegar no último, ter a visão, que é difícil, tem que querer, tem que buscar, tem que desejar, tem que se impor, tem que pensar. Amém? E se humilhar diante de Deus. Senhor, eu quero. Estão me entendendo? Eu não quero ser cego espiritualmente, eu quero entender, Senhor. E aí depois, conhecer, entender, conhecer, tem que também ter esforço, ter dedicação. Quantos de vocês leem a Bíblia todo o santo dia? Não precisa levantar a mão, né? Estão entendendo? É para você se situar. Como você vai conhecer Deus se você não se envolve com Ele? Impossível. Estão entendendo, amados? Tá. Mas depois de conhecer, ou agora praticar, tanto na vida como
na missão, quem pratica a missão na igreja, a base é 10%. Estão me entendendo? E aos que ajudam, trabalhar aqui e ali, 90% vem nos cultos. Isso é uma média das igrejas. Essas igrejas que estão estourando, começaram antes que nós, nessa visão de voltar ao evangelho, porque daí 90% está na visão e trabalha. 10% fica no banco só. Estão me entendendo? Vocês querem continuar? Tem certeza? Querem mesmo? Amém. Não sei o que vocês querem, senão não estariam aqui. Amém, amados? Como eu me coloquei diante de Deus, eu quero. O que eu estou falando está fazendo efeito, vocês estão entendendo a linguagem? Então vamos em frente. O plano, já falamos sobre o tema do que vamos falar, enfim, que passamos para vocês sobre visão, conhecimento, prática. Agora, então, vamos, número 1, primeiro, começando. O plano e o propósito de Deus. Se você olhar, você vai achar ali no primeiro, né? Sempre esses pontos estão igual ali. Letras vermelhas e azuis. Só as explicações, que são pouquinha, que está em preto. Então é tudo igual para você não se perder. Plano e propósito. Qual é o plano de Deus? Estamos falando de igreja, estamos falando de salvação do mundo. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é salvar. Amém? E o propósito? Encontraram ali ou não? O propósito é através da igreja. Eu até vou ler essa parte, você lê em casa, mas eu vou fazer um comentário ainda da parte de visão. Vocês estão vendo ali que está escrito ali visão do que iremos fazer, conhecimento do que faremos e a vida prática do que aprendemos fazer. Vamos aprender para fazer. Depois a visão desse seminário, escola, não visa tratar de assuntos de conhecimentos teológicos, e sim da vida prática do Evangelho de Cristo, palavra de Deus, ou seja, a vida espiritual do Filho de Deus. Também nós vamos nos referir a cristãos verdadeiros, de filhos de Deus. Podia ser de salvo também. Ok? Então, Deus quer fazer o quê? Quer salvar o mundo. O plano de Deus é salvar o mundo por intermédio de Jesus Cristo. Quem é o Salvador? Jesus. Então, Deus quer salvar o mundo por intermédio de Jesus, que é do seu sacrifício. Agora, qual é o propósito de Deus? É salvar através de quem? Quem é a igreja? Então, se nós não entendermos, amados, essas duas questões, vamos ficar perdidos sem visão. Propósito de Jesus vir ao mundo é para salvar o homem dos seus pecados, para lhe dar vida eterna.
Você está disposto a ficar numa igreja que vai trabalhar exatamente o que Jesus veio fazer? Não está disposto a ir por aquela que é para ficar rico, ter milagre todo dia, faz só para as coisas desse mundo. E depois vai ficar aqui também. Porque se você não trabalha para a vida eterna, como vai chegar lá? Estão me entendendo? Você vai chegar naquilo que você se propõe. Deu para entender, meus amados? Então, o plano é o quê? Salvar. Salvar. Jesus veio para salvar. E através de quem ele vai salvar? Através da sua igreja, que somos nós. Então, qual é a nossa missão como igreja? Salvar o... Qual é a sua missão como igreja, amados? Você que é nova na fé, qual é a sua missão já como igreja? O perdido. Porque Deus te salvou. Né? Então, amados, é exatamente isso que todos nós temos que entender, estar situado. Quando eu levanto de manhã, eu lembro que a minha missão durante o dia, espiritualmente, é salvar o perdido. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. É salvar o perdido. Porque eu sou igreja. E aqui ainda fala da união. O que é essa igreja, amados? Na união de todo o corpo, com a função de cada membro. Então a igreja, ela trabalha, a igreja, ela salva na união de todo o corpo e na função de que cada membro cumpra, estão me entendendo? A sua parte, que é a sua função no corpo. Eu já falei muito sobre a igreja, ela é simbolizada num corpo humano, onde Jesus é o cabeça, onde a igreja reunida é o corpo, e cada um de nós membros, em particular, membros do corpo. E o que nós temos que fazer para cumprir a missão de igreja? Nos unir. Amém? Eu já preguei uns 15 dias atrás sobre desunião. O que o diabo tenta provocar numa igreja sempre é desunião. Muitas vezes, com visão parece boa. Estão me entendendo, amados? Porque o diabo, ele sempre usa duas coisas da Bíblia e uma não. Estão me entendendo, amados? O diabo usa duas coisas certas, principalmente quando cristão, e uma não. Senão não enganaria ninguém. Então, o que ele mais se preocupa, eu vou desunir, provocar uma briguinha, uma separaçãozinha aqui, estão me entendendo? Um grupinho daqui, um grupinho de lá. Eu recordo que quando eu assumi, primeira vez que eu assumi o grupo de jovem, 2 anos depois que eu era batizado, menos, não dava bem 2 anos, 1 ano e meio, os grupos de jovem tinha bastante jovem, era só panelinha. Mas tinha umas 8, 9 panelinhas, era bastante. E ninguém entrava ali. E vinha visitantes, se não fosse parente de alguém que já trazia, daí trazia para a panelinha, ninguém. Quem vinha, estão me entendendo? Vinha na igreja, vinha, chegava lá, vinha, voltava, ninguém conversava, ninguém abraçava, ninguém... porque não era da panelinha. E ainda um brigando contra o outro. E eu trabalhei no primeiro ano, um ano inteiro desfazendo as panelinhas. Final do ano tinha acabado com elas. Reunia um de cada panelinha e mandava fazer os trabalhos fora da igreja, dentro da igreja, andar, fazer coisas. Estão me entendendo?
tudo separado. E não tinha, dizia eu não vou. Às vezes não é, ai sim, ai, e não. Aí eu fiquei 2 anos no outro ano, aí trabalhamos no ministério, saiu vários pastores dali. Estão me entendendo? Que hoje são pastores que saíram dali daquele ano, do 2º ano. Então, meus amados, entendendo, somos uma igreja, precisamos nos unir, sempre unidos. Amém? Para poder fazermos a obra, isto é, o propósito de Deus. Só eu falo, você não fala nada? Agora eu quero ver vocês comentarem também, fazerem perguntas. O que estão achando, o que acharam, o que não acharam, o que entenderam, o que não entenderam. Pode falar o que quiser. Como está aí, irmão Santarém? Tudo bem? Depois que foi fundada a nova visão da igreja, eu senti que antes era muito grupinha, muita copinha, sabe? Agora ouve, não se ouve também, sabe? Não se ouve. Quando a gente está com problema, a gente precisa se ajudar, sabe? Não volta dando correria, vamos lá conversar. Eu acho que não está tendo mais. Acabou um pouco, sabe? Acabou praticamente tudo. É um pouco. Claro que era. Então, na verdade, por quê? Porque a gente obedeceu a um direcionamento de Deus. Deus está nesse negócio. Minha saída da quadrangular não foi uma coisa, não briguei com ninguém, estão me entendendo? Não foi uma coisa, divergir, fiz isso, fiz aquilo, ou fizeram. Estão me entendendo? Lá no passado eu fui perseguido, sei lá por quê. Mas tudo faz parte do processo também. Mas não foi nada por causa disso. Foi por um chamado de Deus confirmado. E quando nós obedecemos a Deus, Deus mudou até o ar aqui dentro. Estão me entendendo? A igreja passou a ser leve. A presença de Deus nos cultos era super poderosa. Estão me entendendo, amados? Então, porque quando nós nos dedicamos ao propósito de Deus, as coisas mudam. Então, amados, acabou, a igreja está trabalhando unida. Mas por que nós falamos isso? Porque isso está na palavra, isso acontece, e se a gente não cuidar, hoje está unida, daqui 1 ano, 2 pode não estar, porque eu sei, né, como Jesus falou, eu sei, Paulo, quantas vezes Paulo, eu sei que depois que eu sair daqui, está me entendendo? Eu sei que no amanhã, porque a gente conhece a tática do inimigo, e eu sei que ele vai tentar. Então, o que eu faço? Eu estou, então, se adiantando, não dizendo que tem. Agora vivemos um tempo gracioso e as pessoas estão vindo pouco a pouco e a igreja está crescendo. Estão entendendo? Já temos 4 fichas que sair para o batismo próximo agora, dia 22 de março, não de fevereiro, que já passou, mas de março. Então, amados, é prevenção. Eu me cuidar, você se cuidar, cada um de nós nos cuidar. Porque a igreja ela vai crescer sempre nesse estado de unidade. Então, plano de Deus salvar através de Jesus. Jesus não veio para outra coisa. Ele veio salvar, buscar e salvar o perdido. E por que ele criou a igreja? Para desenvolver o ministério dele. A missão da igreja é salvar o perdido. E aí você pode pensar nas diversas formas. Pregando o evangelho, indo buscar, trazendo para a igreja, curando,
aliás, visitando, melhor dizendo, cuidando, tantas coisas que vai ficar para depois, a gente vai aprendendo. Tem alguém que quer fazer comentário, amados? Perguntas, outras? Participe! Estamos entendendo? Crie aí no teu coração algo que, enfim, venha para somar, para dar melhor entendimento. Então nós vemos aqui, primeiro começamos o que vamos trabalhar, a visão, o conhecimento e a prática. Depois já conhecemos agora, temos a visão do que vamos trabalhar, temos a visão do plano de Deus, do propósito de Deus. Amém? Está clara essa visão? Está clara? Bem clara. Não vamos mais confundir com outra? Bem clara. A visão está clara, que Jesus veio salvar, que o plano é salvar e que o propósito é através da igreja, não dos anjos. Amém? Tudo bem. Então vamos para a segunda agora, número 2. Se está tudo ok, as 3 necessidades básicas do ser humano. O ser humano precisa de 3 necessidades. Você é ser humano? Então você precisa de 3 básicas. Seu vizinho é ser humano? Precisa de 3. Estão me entendendo? O ser humano precisa de 3 necessidades básicas. Quais são as 3? Salvação. O que é salvação? O plano e o propósito de Deus é salvação. Mas agora, o contrário, ele não dá a mesma resposta. Agora o que é a salvação? O que ela faz na nossa vida? Eu já vou direto ao que, não explicar a palavra, explicar a ação. Estamos trabalhando vida aqui. Então, o que é? A gente precisaria ter certeza que seria salvo, Cristo Jesus, conforme as nossas ações. Traz certeza que é salvo, né? Mas o que é, na vida prática, o que é salvação? Seguindo Jesus. Seguindo Jesus, nós somos salvos. Falar com o nome de Jesus. Hã? Falar com o nome de Jesus. Para outra é a nossa missão daí, de levar a salvação. Ser livre. Quem falou? Ser livre. Das questões da salvação é ser livre. Conversão em Jesus. É conversão. Do lado dele pensar, salvação é quando Deus nos tira das garras do inimigo, onde a gente é preso. Então a gente é salvo e solto para poder ser livre. E na nossa liberdade a gente tem que continuar seguindo Jesus para poder ir para o céu. Aceitar Jesus. Quando aceitamos Jesus, recebemos a salvação. Então, vamos falar um pouquinho da forma bem prática. Nós estávamos no pecado e o pecado nos condenava. Estão entendendo? Aí Jesus veio salvar. Ele veio e fez um sacrifício. Esse sacrifício morrendo no nosso lugar, para então nos livrar do pecado que nos condenava, e nos livrando do pecado, pagando o preço, pagando a cédula da dívida. Nós devíamos e tínhamos que pagar no inferno, mas daí o preço requerido foi o sangue do justo. Ele morreu uma morte vicária, substitutiva, morrendo no nosso lugar, para pagar a nossa dívida.
Então, ele nos salvou, como, por exemplo, o que é salvação no dia a dia? Uma pessoa está caindo num precipício, você levou a mão e salvou aquela pessoa da morte. Estão entendendo? Então, Jesus nos resgatou da morte. Isso é salvação. Perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, a ação dele nos perdoou, nos purificou, nos livrou das garras do diabo, nos livrou do poder do pecado, e nos deu vida eterna. Isso é salvação. Ele nos salvou, ele nos socorreu. Estão me entendendo? E temos vida agora. O ato da graça, então, de Deus. É ação. É O ato da graça através de Jesus. E nós somos salvos por graça, que é um presente de gratuito que Jesus nos dá no seu sacrifício. Então, vamos em frente. 3 coisas nós precisamos. Precisamos do quê? De salvação, ser salvos. E a salvação é por Jesus. Não é por outro ninguém. Ou outro alguém. Jesus. Então nós precisamos de salvação. Mas o seu vizinho, o seu pai e sua mãe precisam do quê? Salvação. Quem pode levar esse convite de salvação? A igreja. Amém? Nós precisamos de salvação. Jesus nos salvando, somos livres do pecado, livres da morte, do inferno, da condenação, porque Ele nos tirou, salvou. Agora, a segunda coisa que um ser humano precisa é vida vitoriosa na terra, entre a salvação e a entrada na eternidade. O que é uma vida vitoriosa? É ser bem-sucedido. Não é ficar rico. Estão me entendendo, amados? Deus pode dar riqueza? Pode. A gente vê muito no Antigo Testamento que todos que serviam a Deus, a maioria eram bem de vida. Porque é promessa de Deus. Promessa de Deus para Israel, para o povo, na obediência, ser abençoado. Mas o que nós precisamos como cristão é uma vida de vitória. Estão me entendendo? Vencendo obstáculo por obstáculo. É ser bem-sucedido. Por exemplo, você chegar ao final da vida e olhar para trás e dizer, depois que aceitei Jesus, eu vivi uma vida bem-sucedida, que é satisfeito. Estão me entendendo, amados? Bem-sucedida em todas as áreas. Onde você age, onde vive. Bem-sucedido na vida, se cuidou também de você. Talvez nem eu me cuido de uma forma de eu ficar rico de saúde, porque senão não estaria barrigudo. Né? Não é mesmo, irmão? Mas satisfatoriamente sim. Amém? Não reclamo da vida. Família, ser bem-sucedido. Lutamos muito. Muita guerra contra o mundo mal, mas a minha família foi bem-sucedida. Está dentro de um plano, de um propósito. Está me entendendo? Ela não se arrebentou, ela não se desfez. Financeiramente, eu consegui muito. Não consegui tanto. Mas foi satisfatório para sermos felizes. Não, consegui muitas coisas. Amém. Estão me entendendo? Não estou falando nada que seja errado. Que mais? Que mais que podemos ser satisfeitos nessa vida? Eu falei da família, eu falei da nossa vida, eu falei financeira, saúde,
batalhar, lutar pela saúde, se cuidar, para não provocar enfermidades. Porque às vezes a nossa forma de vida nós provocamos enfermidades. Então, ter uma vida saudável, tanto espiritual como emocional, que hoje é uma das áreas mais difíceis, como física, o que mais? Que poder... De ter prazer nas coisas, no dia a dia, de olhar para a natureza e ficar feliz, de comer a comida e ficar feliz, de olhar para a casa e ficar Felicidade, vamos dizer assim, da vivência diária. Quer dizer, satisfação. A Bíblia diz que é para a gente estar satisfeito com o que tem, porém buscar coisas maiores, mas nunca insatisfeito. Amém, irmãs? Está falando no ministério, então, satisfação, trabalhar para Jesus, as questões. Trazer uma alma para Jesus. Sim, mas é a parte de ministério, da missão, no caso. Isso. Então, ter satisfação ministerial ou missionária na parte da missão que temos. Satisfeito, eu ganhei uma alma para Jesus. Estão entendendo? Satisfeito, feliz. Eu ganhei 10. Eu ganhei 100. Estão entendendo? Satisfeito. Um dia olhar para trás e dizer, não trabalhei em vão. Satisfeito. Quais outras áreas podemos ser bem-sucedido nessa vida? Trabalho também, né? Trabalho. Talvez não fui aquele fulano, aquela fulana, mas eu fui bem-sucedido no trabalho. Lutei, batalhei, me esforcei, mas fui bem-sucedido. Eu tenho prazer com a minha própria vida, do que eu realizo, do que eu realizei. Eu consegui me sobressair, consegui vencer. Bem-sucedido. É você olhar para trás e dizer, consegui. Talvez não tudo, isso é claro, e talvez até mais ainda, mas eu estou satisfeito. É uma vida bem-sucedida. Estão entendendo? É uma vida, pode-se dizer, de sucesso, que é bem-sucedida. Então é uma vida de vitórias. Mas por que eu botei a palavra vitórias? Porque todas essas questões, amados, não vêm enlatado. Vai me lembrar. Já sabe o que eu pensei, o que eu lembrei agora. Das latinhas lá das famílias. Lá. A família não vem enlatada, não. Estão entendendo? Então, amado, a vida bem-sucedida, ela não vem enlatada. Ela só vem um punhadinho de sementes. Que nós temos que plantar e lutar contra todos que querem destruir ainda. E permanecer até se cumprir de você dizer, eu plantei, eu cuidei, eu zelei, eu cultivei, e agora no final da vida eu olho para trás e eu vejo que eu fui bem sucedido. Eu tive vitória. Não é que não tive luta. Estamos entendendo? A vida do Filho de Deus é uma vida que tem muitas lutas. Eu não quero ter luta. Aí você vem na igreja só para ficar rico, só para ter milagre, você vem uma luta, cai na fé. Então, vida vitoriosa. Vida, terceiro, que nós precisamos é vida eterna. Então eu preciso de receber a salvação, de viver uma vida vitoriosa e de herdar a vida eterna. É isso ou não é? É. Então,
Como que nós herdamos a vida eterna? Obedecendo, sendo obediente. O que mais? Esse é o primeiro passo, entregar. Mas depois, na salvação, depois agora, como vamos entrar no céu? Sendo obediente, procurando ser. O que mais? Oi? Fazendo a obra de Deus, que é missão. O que mais? Quem falou? Cumprindo o propósito. Cumprindo o propósito como igreja. Não. O que mais podemos fazer para herdar a vida eterna? Opa, quem falou? Opa, tudo é necessário. Mas a palavra principal é perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, quer dizer, entrará na eternidade. Então saibam que o diabo vai fazer de tudo para você desistir. Amém? Vai colocar no vidro, saia mesmo dessa igreja, no vidro. Por que que tenho falado de graças a Deus, amados? Eu creio que se não estiver no fim, está quase no fim, porque eu não vejo mais problema de falar mal um do outro, julgar um outro. Essa é a maior obra do diabo também. Uma é tentar dividir. E eu falar mal é para dividir, porque divide tudo, né? É a forma que ele usa também. Na verdade, vai voltar lá no dividir. E essa é a que Deus abomina. Contenda entre Irmãos, 6 coisas Deus detesta. A 7ª ele abomina. Quer dizer, pior de todas, aquele que provoca contenda entre irmãos. Então, amados, quando nós falamos mal de alguém, nós estamos julgando. E a palavra de Deus diz que só Deus pode julgar. Nós não somos juízes. Nós não somos juízes do irmão. Estão me entendendo, amados? Nós temos que julgar, a Bíblia diz, a nós mesmos. Quer dizer, nós olhar para dentro de nós e fazer um julgamento, fazer uma análise. Né? Mas eu não posso julgar o irmão pelo ato que fez, porque eu não sei o porquê. Ei. Às vezes, a gente diz, também essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, não se endireita na igreja, não toma posição, não se desenvolve, está sempre no mesmo, choramingando, etc. Tal. Outro não se desenvolve na vida financeira, está sempre na dificuldade. Também essa pessoa não quer nada. Você sabe o que aconteceu com ela desde que ela nasceu? Ou já no ventre da mãe? Quantas maldições? Estão me entendendo? Sabe o que aconteceu com ela depois que nasceu? Uma pessoa que não se desenvolve, que estão sempre com problema. A gente fica julgando. Por que fez isso? Por que fez aquilo? Estão me entendendo, amados? Mas a gente não sabe, não conhece a vida, só ela e Deus. E tem coisas que ainda nem a pessoa sabe, só Deus. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. E isso está acabando na igreja, essas fofocas. Porque quando se fala mal de alguém, está julgando alguém. Está sendo juiz daquela pessoa. E é uma blasfema contra Deus. Blasfema contra Deus e também tira a honra. E nós não podemos tirar a honra de ninguém. Porque é Deus quem dá a honra. Como que Deus dá a honra e eu tiro ela? Estão me entendendo, amados? Então vamos fazer aquilo que Deus nos coloca a fazer, unidos, amando um ao outro, mas jamais julgar. Porque no tempo de ministério, às vezes, quantas vezes eu pensei de uma pessoa, não falei nada, mas meu Deus, e depois você descobrir que essa pessoa passou na vida. Aí a gente diz, meu Deus, agora eu não sei como é que ela está em pé ainda.
Se ela está em pé e está na igreja, ela é muito forte, muito valente. Estão me entendendo, amados? A gente não sabe, não conhece. Às vezes vamos dizer, às vezes tem um casal, por que fulano traiu a mulher? Ninguém sabe, ninguém vai saber, não falam nada, nem para os filhos. Mas faz 3 anos que a mulher não dorme mais com ele, não quer mais ele. Mas ninguém sabe. Ou, ao contrário, mas por que essa mulher, com vários filhos, traiu o marido, agora depois de tantos anos de casado? Mas de repente faz 3 meses que o marido disse, eu não quero mais nada contigo. Estão me entendendo? E aí vem inimigo, tudo no ouvido. Então, amado, a gente não sabe a vida das pessoas. Estão me entendendo? Então chegamos lá. Salvação, vida vitoriosa e vida eterna. Então estamos falando do que fazer. Então a palavra mais forte na Bíblia é persevere a qualquer preço. Pague o preço, fique quieto. Muitas vezes, está me entendendo? Às vezes é melhor a gente ficar calado e sofrer a injúria do que abrir a boca e falar. Amém? E se incomodar muito mais ainda. Então, a gente tem que aprender essas coisas, que elas são preciosas para as nossas vidas. Nós vamos ver que a paz de Deus vai reinar no meio da igreja, no meio da família, no meio das nossas vidas. Estão me entendendo, amado? Quando nós tomamos essas decisões. E a paz de Deus, cadê? Ela vai chegar. Amém, amados? Alguma questão? Será que tem? Eu disse que são 3 necessidades. Será que tem uma 4ª? Que eu não descobri? Tem, Jair. Eu estou perguntando para vocês. Então, são cristãos? Não, mas eu também estou curioso. Eu descobri 3 pela palavra. Renúncia. Oi? Renúncia. Mas renúncia faz parte da salvação. Faz parte também para a vida eterna. Está tudo dentro do caminho. Não, mas eu coloco para que de repente você diz, mas poderia pensar, mas tem mais uma, não é só 3. Não, eu achei 3 na Bíblia. Amém? 3, que é a salvação, a primeira coisa. E aí Jesus nos dá uma vida vitoriosa. Vem dele. E herdamos a vida eterna, mas tudo pela mesma graça de Deus. Mas são 3 coisas. Vamos ver que hora nós temos aqui. 9 horas, ainda tenho. Terceiro, vamos para o terceiro então. Pastor, ali como o senhor falou que quando Deus honra, nós não devemos tirar a honra da pessoa. Tirar a honra da pessoa daí é pecado. Mas tirar a honra da pessoa é quando nós falamos mal dela. Sim. Nós tiramos a honra, claro que é pecado. Claro. Falar mal dos outros é julgar os outros, é contra a palavra, tudo que é contra. O que é pecado? É uma desobediência à palavra. Sem dúvida. É que eu lembrei da... Posso comentar? Pode. É que eu lembrei agora de uma irmã, e falando, né, de tudo ali que o pastor está falando de igreja e dois, eu lembrei de uma irmã que eu gosto muito dela, uma pessoa que eu gosto muito dela, e ela perdeu várias pessoas da família dela assim, em questão de meses. Ela perdeu a mãe, ela perdeu um filho, em questão de 20 dias ela perdeu a mãe e o filho, e morreu várias pessoas da família dela, assim, uma atrás da outra. Pessoas com saúde, só a mãe estava doente, o resto não estava. Quando ela via, eles morriam.
E a igreja onde ela congregava atropelou ela de lá, xingando ela, porque ela chorava muito. E ela queria consolo, ela queria Ajuda, abraço. socorro. E aí xingaram ela, botaram para fora da igreja, chamaram ela de tudo quanto era nome. Diziam que a gente não deve chorar, né? E eu não aprendi isso. Jesus chorou, né? Jesus chorou. Lázaro morreu e Jesus chorou, né? Então, hoje, ali o senhor falando, né? Se uma pessoa assim continua na igreja é porque ela é muito forte. E ela, claro que está em outra igreja, mas eu sempre digo, ela é muito forte. Eu sempre falei, e agora o senhor falou Imagina. o que ela falou, o que eu falei, né? Deve ser muito forte. Ela é. Porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Claro que o Espírito Santo nos consola, nos dá vitória, né? Nos momentos de dor. Primeira coisa que tem que buscar em Deus, né? Esses dias eu, Mas quando morre vários da família, não é fácil. eu tenho ainda o áudio, seus áudios, né, que mandaram para ela, o povo da igreja xingando ela e atropelando ela, xingando ela. Eu tenho no meu telefone, porque ela me mandou um dia chorando. E eu chorei ainda assim. Amor, misericórdia. Sei que não é fácil. Uma das minhas cunhadas, dentro de pouco tempo, ela perdeu todos os irmãos e a mãe. E o pai já tinha perdido. Está sozinho. Mas isso dentro de que não deu 2 anos. Era 3 irmãos, o pai já tinha morrido, a mãe e 3 irmãos. E morreram todos, e ela ficou desesperada. Aí, como era cunhada, a pastora Neuza ligou para ela, isso que não, porque assim, não tinha, a pastora Neuza e ela não tinham assim, uma proximidade muito grande, mas era cotidiania, aquelas coisas. Ela ficou acho que umas 2 horas falando no telefone. Ela mudou a vida. Se reergueu, né? Se reergueu, aqui não sinta ainda, mas ela voltou a viver normalmente, né? Porque ela entendeu todo o processo de Deus, aquelas coisas. A pastora falou para ela com carinho, orou por ela. Então, mas não é fácil, a gente viu para ela que foi difícil. Eu também, pastor, 2 anos, perdi 4. Pois é, você também perdeu um monte, né? 4 irmãos, 2 anos. 4 irmãos. A sobrinha, a mãe E a dela sobrinha? morreu, faz um ano e meio, morreu a filha dela. Pois é. Só Deus e a família. E não é fácil. Seja o que vem, mesmo que esteja longe, tudo, ou seja, às vezes a pessoa está doente. Mas é uma coisa natural, não é fácil. Mas só Deus para nos ajudar e dar vitória. Sem lembrar de ser como Oi? a gente tem que se lembrar de que o nosso modelo é Jesus. Que se você não imagina Jesus xingando uma pessoa ou dizendo, para. Será que é uma boa ideia você parar para pensar 2 segundos? Jesus faria o que eu estou querendo fazer agora, nesse exato momento. E saber que a misericórdia é um dom que vem de Deus e que ele é importante para várias questões, para a gente entender a questão de luto, para a gente entender a questão de justamente tudo isso que a gente não sabe o que acontece na vida pessoal das pessoas. Às vezes a pessoa chega na igreja, ela está espinhando, ela está com a cara fechada. Às vezes aconteceu uma coisa no dia dela, às vezes ela está sofrendo uma luta muito grande e a gente não tomar aquilo para si. Não dizer, a pessoa me odeia. A pessoa, agora eu não gosto. Não quis nem me Não, cumprimentar. não me cumprimentou hoje, meu Deus do céu. Pensar assim, será que tem alguma coisa que eu não sei? Porque tem. A resposta é sempre sim. Sim. Você não vai saber de tudo da vida da pessoa, então parar um pouquinho e pensar aonde eu posso estender essa graça que Deus me deu para os meus irmãos. Perdoar eles por coisas que eles não sabem que eles fizeram, porque às vezes eles também não notaram que eles te machucaram, porque eles não te... Tu queria dar um abraço nele, a pessoa estava meio fechada ali, viu, andou. Tu pode ter ficado triste, mas a pessoa pode nem ter notado naquele momento, porque ela também está passando por outras questões. Então é estender essa graça, pensar,
Deus me deu graça, então eu vou estender a graça para os meus irmãos e deixar isso de lado. Na próxima vez eu posso dizer, olha, eu queria te dar um abraço, ou não. Ou deixa assim e na próxima vez, se você estiver melhor, tu vai lá e dá um abraço, ela mais forte ainda. Porque tu tem que ser bondoso, como Jesus foi. Um exemplo de Jesus. Mas, na verdade, o que a Bíblia nos ensina é ser isso. É fazer o que Jesus faria. E daí, se a gente parar em cada questão e pensar, será que Jesus fazia isso ou isso? Se a gente aprender a parar e pensar em cada decisão, a gente vai mudar muito as nossas decisões, vai haver muito mais bênção, mais paz, mais alegria. Mas é esse o caminho. Vamos em frente, então. O que nós falamos ontem, antes? Nós precisamos de 3 necessidades básicas. Agora, como obter as necessidades básicas para a vida? Claro, aqui sim, agora está aberto. Eu coloquei um caminho com 3. Mas aqui está aberto. Como obter as necessidades, as 3 necessidades básicas. Falamos muito, por exemplo, de lutar para obter. Lá na frente nós vamos trabalhar em cima dessa questão de lutar para obter, não é agora. Então, como obter? Na verdade, nós precisamos aqui de Deus. Mas 3 questões agora, que é um caminho para nós obter a salvação, a vida vitoriosa e a vida eterna. Que é direção, proteção e forças. Direção, proteção e força. Porque é aquilo que nós precisamos pro dia a dia. Não é no dia a dia que nós conseguimos, então, em Cristo, a salvação, a vida vitoriosa, a vida bem-sucedida e a vida eterna. Não é lutando dia a dia, ou é uma vez por semana? Uma vez por mês? Não. Dia a dia, de manhã à noite. Então, no nosso dia a dia, é dentro desta visão que eu coloquei, nós precisamos de 3 coisas no dia. Nós precisamos de direção, proteção e forças. Eu levanto de manhã, eu preciso receber de Deus direção do que eu preciso fazer, como fazer, o caminho que eu vou andar. Estão me entendendo? Eu preciso de direção do Espírito, que Ele me ajude em qualquer questão, para eu ser bem-sucedido no dia. Aonde eu encontre salvação ou permaneça, aonde eu caminhe na vida para ser bem-sucedido e onde eu também prossiga para a vida eterna. Eu preciso de direção, senão eu vou quebrar ou da salvação, ou da vida vitoriosa, ou da vida eterna, quando eu faço por mim. Eu preciso de direção do Espírito em todas as coisas. Que Ele nos direcione, nos dirija, nos oriente. E aí começa a falar, começa a vir coisa na cabeça de testemunho dos acontecidos comigo. Quando eu saí da empresa, que eu entrei no ministério, eu fui na concessionária, eu já testemunhei isso, para comprar um carro novo. Nem vou falar da questão agora dos negócios, né, que foi um milagre de Deus. Era a Automag, que não tem mais, era lá perto de casa. Só a questão era o carro. Eu saí de casa para comprar um carro, que era da Volkswagen. Quando eu cheguei lá, o gerente que me atendeu, porque todo mundo estava trabalhando, era
um tempo de promoção de carro. Está mais barato. E eu disse, eu quero tal carro, daí ele me mostrou, está lá, eu tenho um novinho. Quando passamos pelo outro carro, ele disse que esse carro que foi lançado há 2 anos. E esse está numa promoção maior. E é um carro muito bom. E era um Point. Quando eu olhei para o carro, eu orei antes de casa, que Deus dirigisse-me pelo Espírito Santo, porque aqui é parte da vida vitoriosa. E aí o Espírito de Deus falou comigo, é este, não aquele. E eu deixei ele falar, e depois que fez toda a propaganda, então agora vamos lá negociar esse. Mas se o teu não é aquele, você não ia lá olhar aquele? Não. Eu não disse nada aqui, foi Deus que tinha falado. Estão me entendendo? Não, é este. Vamos negociar esse. E saí com o carro mesmo, fui para casa. Mas a questão é, eu preciso, Deus, de direção para tudo. Para que eu tenha um dia vitorioso, bem-sucedido, eu preciso do Espírito Santo de Deus. E depois daquele dia, até os meus irmãos, Benjamin fez algumas vezes, um dia ele disse, é sábado, daí ele trabalhava no sábado, eu quero que você vá comigo, eu quero lá no centro comprar um aparelho de som, que é tal, já tinha tudo anotado. E eu fui numa loja, tem preço diferente, mas eu sei que você vai e encontra o mais barato que eu não encontro. Porque eu pedi a direção de Deus. E aí saí com ele, na primeira loja que eu entrei, vamos entrar, eu ia passar na frente, orando, pensamento, não entrava nessa, entra aqui. Entrei lá, já achei o mais barato. Mas não pode, se eu andei por tudo, ele disse. Mas não vou comprar. Como não vai? Não é essa. Andamos, achamos lá, entrei numa galeria, achei outra lá, mais barato ainda, o mesmo, tudo igual. Não, mas não pode. Ele disse, não pode. Então, vamos negociar? Não senti, vamos ver. Na terceira loja, mais barato ainda. Aí, pá, eu disse, agora é esse. Se você quiser ir na quarta, agora você vai sozinho, porque agora você fica comprando e eu vou para casa. É esse, não tem mais barato. Estão me entendendo, amados? Permissão também entra, né? Oi? Permissão. O que é permissão que você está falando do dia? Porque o senhor fala assim que a gente tem que pedir direção a Deus. Sim. Mas permissão. Porque meu pai falava uma frase muito bonita assim. Pai, eu posso sair em tal lugar? Ele dizia assim, não peça permissão a mim, peça permissão a Deus. Aí eu me lembrei muito assim, porque ele dizia, peça permissão a ele. Converse com ele primeiro se é esse lugar que você tem que ir, ou esse lugar que você tem que comprar, ou esse lugar que você precisa. Qual é a diferença entre permissão e direção? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Está pensando? Falar essa... Mesma coisa, está pedindo permissão. Então, como permissão pode estar relacionado à bênção também, por exemplo, dos pais. Pedir permissão para sair é pedir a bênção do pai. Para que possa sair e voltar abençoado. Isso é bíblico, todas as questões. Mas está dentro do mesmo caminho. Pedir a direção. Isso. Então, permissão, direção de Deus, orientação de Deus. Então, amados, nós precisamos de direção do Espírito Santo para ser bem-sucedido, para continuar na salvação, para não fazer coisas erradas, para continuar no caminho da vida eterna. Primeira coisa. A segunda coisa, amados, é proteção. Para quê? Para que nenhum mal nos suceda. Salmo 91. Todos conhecem. Amém? E aí, falando de Deus, que a proteção de Deus está cheio de textos. Porque nós precisamos de proteção de Deus, debaixo das mãos de Deus.
para que nenhum mal nos suceda durante o dia. O que é mal? Qualquer mal. Que não venha morrer acidentado, que não venha se machucar no trabalho. Estão me entendendo? Que o ônibus que você vai também não dê problema nenhum, ou de carro. Que você tenha saúde durante o dia. E assim por diante. Proteção de Deus para o dia nosso, da casa da família. Não sair na chuva sem guarda-chuva, sem proteção. Não sair correndo de casa sem a proteção de Deus, que pedimos em oração, que nos colocamos debaixo das suas mãos. Estão me entendendo? No abrigo do Altíssimo. Então, nós precisamos todo dia para vencer, em tudo, proteção da salvação, para não pecar, não brigar, não matar, essas coisas todas. Enfim, para a vida eterna também, a proteção de Deus, que a gente não venha fazer qualquer coisa que venha perder Jesus, enfim, por causa de questões de vida, de situações diferentes, mas proteção de Deus. E terceiro, forças. Como é que eu posso ser bem-sucedido? Como dizia um vizinho nosso lá, casado com minha prima lá no sítio, como é que pode trabalhar se ele está esmilinguido? Estão entendendo, amado? Eu preciso de força para vencer, para lutar, para conquistar, para batalhar, para vencer no dia, para enfrentar as lutas e não desistir, para resolver as questões do trabalho e tantas coisas, familiar. Eu preciso de forças. Então, amados, aqui tem que nós precisamos estar aqui. Você consegue associar agora direção, proteção e forças nessa projeção, que é um simbolismo? Você consegue associar agora ou não? Dentro da Bíblia, você consegue associar direção, proteção e forças? No que você associou aí? Essas três coisas ali. Não, mas então detalha. O que você viu lá naquela cabana? Tá. O que é a direção? A estrada. E o que é o abrigo, então? A igreja, a casa, a mesa seria o alimento, força. O alimento faz o que na vida? Força. A água seria a proteção do Espírito Santo. Dentro de direção, proteção e forças, estamos chegando lá, está bem encaminhado. A mesa significa o quê? E o alimento, ele gera o quê? Forças. Na verdade, a água está junto com a mesa. Porque a água, ela simboliza também a mesma necessidade para forças, que é nós nos alimentamos e nos hidratamos, que é as duas necessidades do corpo para se fortalecer, como ar para viver. Estão me entendendo, amados? Então, amados, nós temos aqui, na verdade, é um abrigo na estrada, não é uma casa, é um abrigo. A luz que está lá dentro representa que é o abrigo do Altíssimo. Está no Salmo 91, não é mesmo? Aquele que entra dentro do abrigo do Altíssimo, a sua sombra terá repouso, descanso. Amém? Ficará protegido.
protegido das tempestades, do mal, dos raios, estão entendendo? Dos assaltantes, dos roubadores, e estou falando de diabo, demônios, essas coisas todas também. Quer dizer, eu preciso todo dia de proteção, estar dentro do abrigo do Altíssimo. Eu não posso sair de dentro do abrigo do Altíssimo nunca. Eu trabalho, eu corro, eu saio, eu vou. Estão me entendendo? Mas eu, espiritualmente, eu tenho que me manter debaixo das mãos de Deus. Amém? O abrigo do Altíssimo é as mãos de Deus. Porque fora do abrigo eu estou sujeito a tudo. Dentro do abrigo não estou sujeito a nada de coisa ruim. Estão me entendendo, amado? Pode saber que quando alguma coisa acontece que não é Deus permitindo, é porque a gente saiu do abrigo aquele dia. E a gente foi em observação, estava só eu e ele na saída. E aí tem outra sala lá que é praticamente de adulto, né? E ele estava no poço, muito estranho. Ele passava assim na sala que eu estava, ficava olhando nas outras. Voltava, ficava olhando, voltava. Ele andou umas 5 vezes na porta. E eu pensei, todo mal. Quando eu falei isso, ele deu a intenção de entrar na sala. Só eu e uma neném. Parecia que surgiu do céu uma médica e pegou, olhou para ele: o que o senhor está fazendo aqui? E ele não respondeu, ele ficou muito sério. Não, o senhor não é aqui é um leito infantil, não é de adulto. É lá na outra sala. Ele encarou a médica, ele encarou, ele saiu assim. E aquilo me deu um alívio muito grande, sabe? Meu Deus, obrigada. Eu cheguei em casa e falei com meu esposo, sabe? Eu me deu um nervosismo, porque ele passava, ele deu a intenção que ia entrar, não sei o que ele ia fazer, mas deu um negócio, sabe? E eu fecho todo mal, e automaticamente. Na hora. Entrou ali na hora, porque eu estava sozinha, não tinha médico em volta ali. E ela apareceu muito. Se você não tivesse no abrigo do Altíssimo, ele não estaria ali. Porque, na verdade, ele esteve ali através daquela médica. Estão entendendo? Dentro do leite. Começou a cantar louvando. Porra, ele começou a cantar. Ele começou a cantar louvando. Depois que aconteceu. O inimigo veio na porta do abrigo, nos ameaça, mas não entra. Então, amados, abrigo do Altíssimo, coloca isso no teu coração, amados. Dia a dia. Temos muitos problemas e questões, a gente sabe, durante o dia. Não saia do abrigo do Altíssimo. Quando a pessoa deixa a igreja, o que é a primeira coisa? Ela está saindo, não é da igreja, ela está saindo do abrigo do Altíssimo. Porque a igreja também representa o abrigo do Altíssimo. Como o curral das ovelhas, ou aprisco, também representa o abrigo do Altíssimo. Quando Jesus fala do aprisco, estamos entendendo? Hoje da igreja. É uma menção aqui na terra do que simboliza o abrigo do Altíssimo, que ali está como, no caso, como é que eu falei ali, um abrigo, uma choupana, enfim, abrigo. Ali eu sou protegido, na fonte de água e na mesa eu sou fortalecido. Que aí sim, quando vamos passar para a vida espiritual, aí vai ser o Espírito Santo, né? Jesus, o pão da vida, a água da vida. Quem beber dessa água viverá eternamente, e ali por diante. Mas só para você ver, e o caminho, ele representa o que? A direção. O Evangelho é o caminho, é a direção para a nossa vida. Nós não podemos sair do
caminho, perder a direção. E tudo isso, quem opera em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então, essa comunhão com o Espírito nós temos que cultivar, nós temos que buscar. Estão me entendendo? Nós temos que desejar. Por que todo pecado é perdoado contra o Pai e o Filho, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que está conosco. Estão me entendendo? Jesus, ele está espiritualmente no meio da igreja, com o Pai, na nossa vida, mas está através do Espírito Santo. Então, nós precisamos de um caminho ou de uma direção que Deus pode dar para ser vencedor. Nós precisamos de estar protegidos e nós precisamos de estar alimentados. Então, olhando a hora, você foi a hora agora. E quero ver se eu termino isso aqui, é longo. Então, direção, um caminho, o Evangelho, proteção, um abrigo, as mãos de Deus, ou o aprisco, ou a igreja. Fortalecimento, uma mesa com uma fonte. Aqui eu coloquei TSD, que é o tempo a sós com Deus, que são 3 coisas: orar, consagrar e ler a palavra de Deus, meditar. Meditar, TSD, tempo a sós com Deus todo dia. Meditar, orar e consagrar. Então, o que nós precisamos na vida todo dia? Orar, consagrar, né? E ler a palavra de Deus. E vamos nos alimentar. No caminho eu preciso conhecer e andar. Eu não posso ter um caminho só por ter. Eu preciso conhecer o Evangelho e andar pelo Evangelho, pelo caminho da vida, pelo caminho que me leva à salvação, à vida vitoriosa, à vida eterna. No abrigo, eu preciso o quê? Então, no caminho, eu preciso fazer o quê? O que é que eu preciso fazer no caminho? Conhecer, mas agora, conhecer e para andar. O caminho é para andar. Caminha, conhece, mas caminho é para andar. O abrigo é para quê? Para permanecer nele, protegido, não sair. E a mesa é para quê? Para alimentar e hidratar, quer dizer, para se fortalecer. Cada um tem o seu objetivo. As 3 necessidades básicas da ovelha em direção ao pastor é a mesma. Se você olhar essas 3 necessidades aqui, de direção, proteção e forças, que nós recebemos de Deus, é a mesma que o pastor tem que dar para a igreja. Então vamos ali, que atrás uns 5 minutinhos. Essas 3 necessidades básicas citadas acima fazem parte da incumbência dada por Deus ao pastor e também para a igreja. Não é só para o pastor. Pastor direciona, mas é para o pastor e para toda a igreja é a mesma coisa. O pastor guia, cuida e alimenta. Não é as mesmas 3 coisas que Deus faz? Claro, Jesus fez isso e mandou o pastor fazer a mesma coisa. E ouça bem, e ensinar a igreja a fazer a mesma coisa. Isso é Deus, isso é vida com Deus. Isso não é religiosidade. Estão me entendendo, amados? A seriedade deste ponto para a vida nossa, para ter a salvação, a vida vitoriosa, a vida eterna, que é o abrigo, a estrada e o alimento, a água e a mesa, que nós temos que estar ali todo dia espiritualmente, nos alimentar espiritualmente. O pastor, os 3 trabalhos do pastor é esse. Tem outras questões? Tem, como eu já falei, também na nossa caminhada tem outras, mas essa é as principais. Estão me entendendo, amados? Então, o pastor, ele é o guia das ovelhas. Estão me entendendo? Deus colocou o pastor para guiar as ovelhas.
direcionar as ovelhas. E ele dá a direção para o pastor dá para a igreja. E o trabalho do pastor é guiar as ovelhas nos caminhos que devem andar. Segundo, é cuidar das ovelhas, que é dar água, levar o verde espaço e as águas tranquilas. Estão me entendendo, amados? Alimentar as ovelhas, hidratar as ovelhas. Esse é o cuidado que ele tem que ter com as ovelhas. Estão me entendendo? Às vezes, mas o pastor não faz isso, não faz aquilo. Se ele puder fazer, ele faz. Mas ele tem que fazer o que ele precisa fazer. Se sobrar tempo, faz outras coisas também. Estão me entendendo, amados? Guiar as ovelhas, vai direcionar as ovelhas no caminho que deve andar. Ele tem que cuidar da ovelha. Como que se cuida de alguém? Como que a mãe cuida de um bebê? Só para não cair do berço? Não. Isso aí é os outros. Ela cuida do bebê dando mamar, amém? Comida, lavando, limpando. Mas o principal, a alimentação do bebê. Todo dia, toda hora que é necessário. Cuidar, alimentar. Então ele cuida, ele guia, ele cuida, ele alimenta. Ele guia as ovelhas, ele protege as ovelhas, aliás. E ele alimenta as ovelhas. O pastor, ele tem que direcionar as ovelhas, tem que proteger as ovelhas e alimentar as ovelhas. Como é que é alimento das ovelhas? Alimento das ovelhas, vamos lá, oração, meditação na palavra, né? Consagração da vida a Deus, é o alimento. Deu para entender? E cuidar. Então, guia pelo caminho que deve andar, cuida por causa dos perigos eminentes também. Qual é os perigos eminentes? O lobo, o diabo, estão me entendendo? Para atacar a ovelha, no caso. Alimenta para fortalecer e continuar. Então, guia pelo caminho em que precisa andar. Porque muitas vezes as ovelhas querem andar por outro caminho. Ele não pode guiar por um caminho que querem andar. O pastor precisa guiar a ovelha pelo caminho que precisa andar. E ele então guia por causa dos perigos iminentes, aliás, o abrigo cuida por causa dos perigos iminentes que as ovelhas passam todo dia. E então alimenta para que tenha mais, para fortalecer e ela continuar. Porque uma ovelha que se alimenta pouco, ela cansa. E ela deita, e ela não consegue mais acompanhar o rebanho. Por falta de comida, alimento. E o cristão, a ovelha somos nós também. É a mesma coisa, estou falando da ovelha, pensando na ovelha do campo, mas somos nós. Quando a pessoa não se alimenta adequadamente, ela não tem mais força de continuar com o rebanho. Ela desiste. Por falta de alimento. Você perde por falta de caminho. É apanhada pelos assaltantes, pelo mal, por causa da falta de cuidado. Então, direção para o caminho. Causa, erro. Por que tem que direcionar no caminho? Qual é a causa? Por causa do erro. Porque muitos erram o caminho. Estão me entendendo? Agora, proteção para a vida, causa mal, qualquer tipo de mal. Sustento para o fortalecimento, qual a causa? Fraqueza. Então, o erro, o mal e a fraqueza são os principais problemas da ovelha. Ensinar o caminho que deves andar, proteger dos males e perigos do mundo,
alimentar a fé com o pão do céu e as águas da vida. Tudo isso só Deus pode dar. E Ele dará aos que estiverem de acordo com o seu propósito ou vontade. Não o nosso propósito. Então, amados, isso aqui é muito interessante e importante. Tudo isso que nós falamos, Deus, o pastor, a igreja, tudo isso acontece. É Deus quem dá, é Deus nos dá o prato e nós alimentamos. Tudo vem de Deus, estão entendendo, amados? Deus nos dá o caminho, a direção e nós tocamos as ovelhas. Deus nos dá o prato, todo domingo eu estou aqui com um prato cheio, na quarta-feira, à noite e à tarde, à noite o Lidomar, à tarde a Sílvia, estão aí com pratos derramando. Mas se você ficar em casa... Café. Já chego lá. Você não notou que o que nós falamos, tudo isso é só o que nós passamos no Café com Jesus? Café com Jesus é alimentar, aliás, é direcionar, é proteger e fortalecer, alimentar. É exatamente isso, porque tudo, o café da manhã foi Deus quem determinou com esses 3 itens, porque tudo faz parte do mesmo evangelho, tudo está junto. E aí quando eu vejo, amado, que a igreja parou, em parte, mais da metade não está mais assistindo Café com Jesus, e eu peço que vocês que estão aqui, que Deus colocou nesse tempo aqui, que você não sai de casa um dia mais sem o Café com Jesus. Isso é um pedido por você, como pastor, porque eu sei que você vai ter problema se você sair sem o abrigo, sem o caminho para o dia e sem a mesa e sem a água, a fonte. Estão me entendendo, amados? Não vai dar certo. Mas saia debaixo da proteção de Deus, do dia, do direcionamento do Espírito e alimentados, e vocês vão vencer. Enfrentar todos os perigos, vão vencer. Então o Café com Jesus não é uma brincadeira. Aliás, nada do que eu faço sem oração, e nada é brincadeira. Não brinco com as coisas de Deus. Não sou perfeito, como ninguém é, mas com Deus eu não brinco. Estão me entendendo? Não dá para brincar. Então, para ir adiante nesse propósito, creia, ame e sirva. Para terminar, creia em Deus, creia em tudo que você ouviu, creia, ame e sirva. Creia quer dizer, confie em Deus. Amém? Ame quer dizer, abrace. É comigo. Amém? Seja. Creia em Deus. Creia apesar de tudo. Acredite. Creia acreditar. Acredite. Ame quer dizer abrace. Se identifique. Agarre. Diga, Senhor é comigo. Agarre a Deus. Agarre a missão. Agarre tudo. Amém? Abrace. Amar é abraçar, é se identificar, é vestir a camisa. E servir é se dedique nas coisas de Deus. Dê o teu máximo para Deus. Amém, amados? Dê o teu máximo para Deus. Amém, meus amados? Pegaram a visão? Tudo que eu estou falando é visão de como nós vamos viver para vencer. Amém? Amém? Como igreja. Foi bom ou não foi? Melhorou a visão ou não? Melhorou. Eu sei, como eu disse, que às vezes alguns têm a dificuldade para entender, porque estavam acostumados muito só com religiosidade, mas nós temos pessoas novas na fé, e o irmão que ainda vai se batizar, não é mesmo? Então, a gente sabe assim que, de repente, fica mais difícil para
digerirem algumas questões, né? Quem é novo na fé, porque ainda é tudo, muitas coisas, é novidade ainda. Estão me entendendo? Mas vai pegando a visão. Às vezes, na primeira vez não pega direito, mas a visão ela vai crescendo. Amém? E nós precisamos ter visão de Deus, que vai nos nortear na vida. Sem visão, cai na valeta, se perde no mato. Aliás, sem visão, cai até no caminho. Amém, meus amados?